Boa tarde. Boa tarde. O advogado do senhor Sérgio Cabral tem algo a dizer? Sim, Excelência. Diante da informação de que foi homologado um acordo de colaboração perante o Supremo Tribunal Federal, a defesa pede que sejam adotadas as cautelas de praxe aos colaboradores da Justiça. Colaboração com a Polícia Federal. Com a Polícia Federal. Bem, Sérgio Cabral. Pois não. Vamos chamar de interrogatório. Desta vez é a primeira vez que o senhor será ouvido como colaborador da Polícia Federal, das investigações. Segundo, não tenho ainda informação oficial, mas formal do Supremo Tribunal Federal, mas tenho aqui a palavra do seu advogado informando que há uma colaboração homologada entre o senhor, sua defesa e a Polícia Federal. Assim sendo, o senhor não será mais filmado e, bom, o colaborador, ele negociou o direito ao silêncio. Eu sempre adverti o senhor aqui antes do depoimento, dos interrogatórios, que o senhor tem, como outro acusado qualquer, que não tinha o direito de ficar em silêncio, mas agora o senhor fez um acordo homologado. Eu quero que o senhor confirme, não por duvidar da autoridade que aparentemente homologou, mas é importante essa sua manifestação, confirme o acordo e que tem ciência de que a efetividade da sua colaboração, do seu depoimento, da sua participação no esclarecimento dos fatos, a sua participação, essa efetividade, ela é característica da colaboração premiada. Então, por exemplo, se o senhor falsear alguma informação, omitir dados, isso pode prejudicar o seu acordo de colaboração premiada. Você está ciente disso? Excelência, confirmo a homologação, o acordo com a Polícia Federal e confirmo a ciência de todas as obrigações, deveres que tenho como colaborador da Justiça. Mas, Excelência, é que, como o senhor disse, se trata de acordo de colaboração negociado com a Polícia Federal, e esse acordo, em princípio, ele é parcial de alguns pontos que foram apresentados lá perante a Polícia Federal e não envolve os fatos anteriores. Então, até então, não foram descritos fatos narrados nesses autos. Então, por isso, acho importante essa colocação que o fez de que a validade, a aplicação da chancela, do selo de colaborador em relação ao acusado, se dará em razão dos fatos que ele, de fato, vem apresentar, que sejam significativos para elucidar os fatos aqui discutidos nesses autos. Sim. Na verdade, não existe meio colaborador. Ou é colaborador, ou não é colaborador. Possivelmente, não conheço, não tenho essa informação, fatos de outras instâncias não estejam ainda formalizados, os termos formalizados. É possível, não sei se é o caso. Mas isso não desobriga o colaborador, quem se apresenta como colaborador, do compromisso, de acordo com a lei, do compromisso de esclarecer não só os fatos do processo em que a colaboração foi firmada, como sempre que for chamado a esclarecer fatos do Ministério Público, por exemplo. A situação do Ministério Público não ter sido o patrocinador, ou não ter sido parte desse procedimento extraoficial, que é o acordo de colaboração premiada, era extraprocessual até a sua homologação, não desnatura a colaboração, né? Ainda assim é uma colaboração premiada, só será tratado dessa forma. A questão se dará no futuro com relação a eventuais direitos, redução de pena, mas isso não é tema que nós devemos tratar agora. Sim, senhor. Agora o senhor é tratado como um colaborador e vou lhe perguntar sobre os fatos. Sim, senhor. Se no futuro, em tese sempre, ficar caracterizado que o senhor omitiu informações ou mentiu sobre alguma situação que tinha conhecimento, isso também, em tese, pode vir a ser motivo de cancelamento desse acordo, desfazimento do contrato. Isso é claro, né?
Nós estamos tratando aqui de uma acusação, o senhor, junto com Adriana Anselmo, Tiago de Aragão e Ítalo Garritano, este último do restaurante aqui no Rio de Janeiro. Possível acusação fala de uma lavagem de dinheiro de uma quantia expressiva, cerca de 3 milhões de reais, de um determinado dinheiro do escritório da sua esposa, Adriana Anselmo, que, segundo a denúncia, esses recursos seriam de fontes ilícitas, de propina. O escritório então seria usado também para lavar dinheiro. E uma das formas, já há sentenças nesse sentido, condenatórias, inclusive confirmadas em segunda instância. E, bom, o que se quer saber aqui, que a acusação, é se o escritório de Adriana Anselmo, juntamente com o Tiago Aragão, usaram esse restaurante, ou se juntaram lá, o dono do restaurante referido na denúncia, para lavar dinheiro, essa quantia. Basicamente, mediante nota fiscal de serviço advocatício não prestado, para justificar a remessa de dinheiro, pagamento de boletos. Né? O senhor tem conhecimento desses fatos? O que o senhor tem a dizer? Excelência, eu confirmo a emissão de notas fiscais por parte do escritório da minha mulher, Adriana, para atender a uma demanda dessa empresa, Maneco Neco, com recursos de valores indevidos obtidos por mim. Como esses valores chegaram ao escritório da advocacia? Foi-me trazido o pleito pela Adriana e eu combinei, então, uma operação por intermédio do Carlos Miranda e pelo Luiz Carlos Bezerra para fazer a entrega na casa do Tiago Aragão, que, se eu não me engano, morava na Lagoa, no Alto, e era vizinho até do concunhado, de porta com porta. E essa operação era cuidada mensalmente pelo Luiz Carlos Bezerra, sempre sob a supervisão do Carlos Miranda, ora entrega por ele, ora entrega pelos funcionários dos irmãos Chebar. Como esse pleito, sobre esse pleito, então isso veio para o senhor? Não foi o senhor que idealizou essa forma de lavagem de dinheiro? Não, Excelência, eu não tinha nenhuma relação social com essa pessoa, o Ítalo. Até depois fui convidado a jantar com ele no restaurante Maneco Neco de Ipanema. Com ele, a esposa, que era a irmã gêmea da mulher do Tiago Aragão, eram concunhados, e a Adriana e eu, mas isso depois, já em 2015. Então, quem trouxe essa demanda para o senhor? Foi a Adriana. Foi a Adriana. Quem levou isso? Como ela chegou a esse procedimento? Foi o Tiago Aragão. O Tiago Aragão como concunhado, porque eles parece que atendiam tempos atrás, quer dizer, antes de 2014, um tempo atrás, eu não sei precisar para Vossa Excelência quando, atendiam ao Maneco Neco. E não sei qual era o volume, que tipo de atendimento, desconheço. Mas o fato é que foi me trazido pela Adriana, a pedido do Tiago Aragão, para atender ao concunhado, e que também nos atendia, obviamente, porque fizemos disso um encontro do desejo recíproco. E o valor é aproximadamente uns 3 milhões e alguma coisa? Confirmo esse valor somado ao outro que já foi objeto de um outro processo. O total daria em torno de 4 milhões. E confirmo também o período, 2014 e 2015. Até que ponto chegava ao conhecimento do senhor Tiago Aragão das atividades ilícitas que o senhor desenvolvia, recebimento de propina, e do envolvimento do escritório de advocacia de Adriana Anselmo com a sua atividade, com o seu recolhimento de propina? É muito parcial, muito reduzida. Ele não tinha nenhum convívio social comigo. Talvez, fora isso, eu tenha estado com ele por uma ocasião, quando, de uma situação muito
desagradável para o escritório, que foi a descoberta que a funcionária Michele estava tirando recursos do escritório, e aí houve uma reunião na minha casa, Adriana, com ele, para me relatar a situação, estavam muito abalados, etc., mas eu não tinha nenhuma relação com ele mais formal, ele certamente, até para ser bastante preciso, ele nunca soube de existência de irmão Chebaro, de onde vinha esse dinheiro, se era oriundo de uma construtora, ou prestador de serviço, não, isso nunca foi objeto. Era passado de informação para ele, para justificar esse dinheiro lá, em espécie, no escritório de advocacia? Volto a dizer, quer dizer, ele solicitou a Adriana, que me trouxe a demanda para que nós remetêssemos à casa dele, que era mais seguro mandar para a casa dele. Por exemplo, essa operação que é descrita da entrega no banco, para pagar os funcionários do Manequineco, isso realmente eu desconhecia. Não tinha a menor ideia disso. Então esse dinheiro não ficava... Esse modus operandi eu desconhecia. Fisicamente, o dinheiro não ficava fisicamente no escritório? Excelência, que eu saiba não. O dinheiro, com certeza absoluta, pode ter tido uma exceção, mas a regra era entrega na casa do Tiago Aragão. Mas eu quero entender exatamente como é que ele, um escritório que trabalha, um advogado que trabalha no escritório da advogada do então governador, né? No caso, já ex-governador. Tá, ok. Mas, enfim, uma pessoa influente no Estado, como é que vai chegar e propor um esquema de lavagem de dinheiro sem ter conhecimento de fatos anteriores ilícitos, de um fluxo de caixa, no mínimo suspeito, o que seria responsável, a sua esposa ou o senhor? Excelência, que era suspeito, óbvio que era uma coisa ilícita, claro que era, né? Que era uma coisa irregular que ele estava fazendo ali, claro que era, mas o que eu quero, diante da sua pergunta, é dizer que eu nunca tratei com ele de nenhum benefício indevido. Não. Coisa para ele. Não, nunca. Mas ele sabia que havia entrega de recursos? Claro, ele sabia que havia uma pessoa da minha confiança que ele mantinha, inclusive, contato para combinar data, horário, etc., que era o Luiz Carlos Bezerra. Essas combinações... Em via de regra, podia não ser o Bezerra, podia ser um terceiro a entregar o dinheiro, mas sob a orientação do Bezerra. Essas combinações foi depois que o negócio, que essa logística foi imaginada e executada. Mas ele já devia saber disso antes, porque ele levou o pleito a com certeza, Excelência. Então, o que permitiu ele saber isso antes? Como é que ele tinha ciência disso? Até onde iria a autopergunta inicial? Perfeito. O conhecimento, a participação dele nos negócios ilícitos que o senhor realizava, eventualmente até usando o escritório ou a sua esposa. Excelência, houve um caso já julgado aqui, que foi o caso do Igaiara. Não é? Então, é evidente que o Tiago Aragão, nunca houve uma conversa minha com ele, mas é evidente que ele devia deduzir que havia esse tipo de solução artificial para atender a uma demanda de lavar o dinheiro. A sua esposa, advogada, responsável pelo escritório, tinha conhecimento do fluxo de dinheiro que o senhor cuidava? Ela não tinha nenhuma informação, por exemplo, de Renato Chebar, Marcelo Chebar, ela não tinha contato. Ela não sabia do dinheiro que o senhor tinha no exterior? Não, nunca abri para ela, nunca disse para ela, nem para nenhum filho, nem para ex-mulher, para ninguém. Era um cuidado que eu tinha, era só o Carlos Miranda e eu sabíamos efetivamente o nome das contas, os valores das contas. O Miranda vinha trazer para mim e eventualmente eu encontrava com o Chebar. Tá. Eu já me recordo de um outro processo, ser descrito uma situação em que o senhor, no exterior, recebia dinheiro... Só para esclarecer, ela sabia que eu tinha um caixa paralelo, claro que sabia. Ela sabia que eu tinha um caixa, claro. Guardava... Claro, ela sabia, os meus gastos eram incompatíveis com a minha receita formal. Ela não se preocupava em saber quanto era, onde estava? Excelência, Não se preocupava, digo, curiosidade, conversa de casal. É aquela coisa que muitas mulheres ou homens, né, quando a mulher que está liderando esse tipo de conduta
recriminada, né, e equivocada, e da qual hoje eu, perante a justiça, me coloco como colaborador e me arrependo dela, uma companheira ou um companheiro de quem esteja nessa situação, que vai no processo e vai convivendo, mas que, na verdade, ela nunca sentou com nenhum fornecedor, nunca tratou de nenhuma... Eu não estou falando isso para protegê-la, estou dizendo isso porque é a pura verdade. Mas usufruiu largamente. Usufruiu largamente, exatamente. Exatamente. Aí o que ela veio lhe perguntar exatamente quando o Thiago levou essa demanda por lavar dinheiro? Sérgio, você tem condições de cobrir essa solicitação feita pelo concunhado do Thiago, o Ítalo, do Manequineco? Ele já foi nosso cliente, vamos atender e você tem interesse? Eu falei, tenho. Então, toma os procedimentos e me informa. Aí eu cuidei dos procedimentos com o Miranda, com o Bezerra, porque, como foi dito aqui anteriormente, é verdade, o Bezerra usufruía da intimidade lá de casa. Ia para Mangaratiba, ele é padrinho de um filho meu, do meu filho do meio. Então, nós tínhamos uma relação de 40 anos, então me facilitava muito a vida. Eu não tinha um convívio social com o Miranda, no que pese ele ser casado com a minha prima. Então, eu dizia para o Bezerra, ele fazia, principalmente em 14, pós-governo, e 15, digamos, essa parte operacional, por mais que o Miranda não deixasse de supervisionar, mas muitas vezes eu tratava com ele diretamente. Benefício para o escritório, teve alguma comissão disso? Não, Ou não. só mesmo a questão da lavagem? Da lavagem. O escritório tinha, e aí mais uma vez não estou, até porque não é assunto daqui, mas o senhor sabe, no Ministério Público também havia clientes de fato que contratavam e havia trabalho. Nesse caso, efetivamente, foi lavagem de dinheiro. As anotações do Estado Bezerra que foram apreendidas na casa dele realmente batem com essas ordens, com essa dinâmica de entrega de dinheiro? Batem. Rigorosamente batem. Quer dizer, fora aquelas lógicas dele, dos nomes que ele põe, essas coisas que a gente sabe. Mas... Bem, tem uma pergunta? Tem sim, excelência. Sr. Sereno, o senhor confirmou os fatos objeto desses autos, mas eu pergunto para o senhor, fala de uma forma como se fosse assim, um episódio muito pontual, esse episódio de lavagem. Quando, assim, na visão do Ministério Público Federal, os episódios de lavagem envolvendo o escritório Anselmo são mais amplos. O senhor mesmo aí se referiu ao episódio do Igaiara. Nós temos já ação penal proposta que envolve contrato com a FEComércio, com o Orlando Diniz. Então, eu pergunto ao senhor... E o senhor também falou que o pedido partiu do Ítalo. Eu pergunto, não era uma forma de dar saída ao excesso de liquidez que vocês tinham? Olha só, Excelência, eu vou citar, porque como colaborador me coloco sempre à disposição. Eu vou citar assim, que passam na minha cabeça, tem muito mais do que isso, muito mais. Mas 3 clientes da Adriana, que eu sei que foram clientes, e que não tem nada a ver com lavagem de dinheiro. Grupo Amil, Bradesco e João Roberto Marinho, dono da Grupo Globo.
nem o João Roberto Marinho, nem o Grupo Amil, nem o Grupo Bradesco lavaram dinheiro para ela, para mim. Então, por isso que eu fiz questão de frisar. Parte lícita. Isso eu quero frisar, isso eu fiz questão de frisar. E há outros, a lista é grande, mas o que me passa aqui na cabeça. Certo. E eu pergunto também para o senhor qual era a explicação, então, porque o Thiago Aragão tinha ciência de que transitavam valores em espécie pelo escritório. Certamente. Eu vou poder, inclusive, esclarecer em outros fatos, segundo a minha defesa, assim que for, enfim, como disse o doutor Marcelo, chamado a esclarecer e colocando à disposição, me coloco, inclusive, doutor Stanley, à disposição do senhor e dos seus colegas do Ministério Público da Federal aqui no Rio de Janeiro, para qualquer esclarecimento. Sou um colaborador da Justiça e quero colaborar de fato. Sem mais perguntas. Os defesas querem perguntar? Sim. À vontade. Defesa de Ítalo. Boa tarde. Sérgio, o réu colaborador também, Ítalo Garitano, foi ouvido aqui minutos antes do senhor. Perfeito. Ele apresenta uma versão, não sei se o senhor tem conhecimento, acredito que sim. Ele expôs aqui ao doutor Bretas e ao Ministério Federal que ele dividiu a folha dele, uma prática que, embora condenável, mas ela é muito disseminada, uma prática em folha por dentro e por fora, que lá eles chamavam de folha A. Ele assumiu perante a Justiça que ele queria glosar ou praticar uma fraude trabalhista de não pagar a folha B por dentro e, consequentemente, glosar todos os impostos, INSS, imposto, fiscalização trabalhista, toda dessa folha B, que era uma folha alta na época que tinha mais de 500 funcionários. Agora eu volto para a sua colocação. O senhor diz assim, partiu do Ítalo. Foi uma colocação sua. Uhum. Até onde nós temos conhecimento, partiu do senhor Thiago Aragão. A proposta levada à senhora Adriana Anselmo, que foi levada ao senhor, estou conhecendo agora que foi levada ao senhor. O senhor sabe se o senhor Ítalo Garitano tinha conhecimento desse fato, de toda essa mecânica ter sido levada ao senhor? Não tenho conhecimento disso e sei que havia um convívio social muito intenso entre os dois, porque as irmãs casadas e moravam, eu acho que porta com porta, se eu não me engano. Perfeito, Né? perfeito. Mas eu tenho para mim que o Ítalo não fazia a menor ideia dessa estrutura de valores indevidos. Eu nem sabia disso. No dia que eu fui jantar com ele, foi um jantar social, nós nem passamos longe de qualquer assunto referente a essa operação. Essa foi a única vez que o senhor esteve com ele? A única vez. Então, o senhor reafirma que provavelmente, ou no seu entendimento, ele não tinha nenhum conhecimento da ilicitude? Não tinha. Eu nunca tratei com ele, era com o escritório da Adriana, com a Adriana e com o Aragão. Ele afirmou aqui, momentos antes do senhor, que todo o dinheiro que ele enviou para o Thiago com efeito, com o objetivo de pagar a folha B, era um dinheiro lícito, que ele trabalhava no Manequeneiro e mandava. Isso. O senhor tem conhecimento de que o dinheiro que ele mandava para o escritório da Adriana Anselmo era um dinheiro lícito? Sim, é o dinheiro da produção, do resultado dos restaurantes dele. Certo. O senhor disse também ainda há pouco, se eu não estivesse correto, sobre por favor. O gentileza. Por favor. O senhor disse ainda há pouco que, muito provavelmente, o senhor Thiago Aragão ou não conhecia nada, ou conhecia muito pouco da origem ilícita. Ele poderia supor. Como qualquer um poderia supor, mas conhecimento ele não tinha. Não. E não tendo ele conhecimento da origem ilícita, o senhor Ítalo poderia ter conhecimento? De jeito nenhum. Muito menos o Ítalo. Muito menos o Ítalo. O senhor está colaborando, está admitindo o envolvimento numa lavagem de dinheiro que é o objeto da acusação desse processo. Perfeito. O senhor entende que o senhor Ítalo estava envolvido na lavagem de dinheiro? Não, ele estava interessado em resolver o problema dele, como o senhor colocou, trabalhista, e assim foi me dito, que era um problema trabalhista. Eu não sabia detalhes, se eram 10, 15, 20, 500 funcionários, mas sabia que era isso, que o valor girava em torno de R$200 mil. Mais ou menos isso. Às vezes 150, 180, que também variava de acordo
com a nossa possibilidade de pagamento, né? De fluxo de caixa nosso. Né? Muitas vezes, então, às vezes tinha até problema de necessidade dele que nós não tínhamos, eu não tinha à disposição, mas não, nem de longe ele tinha essa informação. Para que fique absolutamente patente, o senhor Ítalo, no seu olhar, no seu alcance, ou até o senhor, onde o senhor sabe, ele foi atrás de uma, aspas, fraude trabalhista e acabou envolvido Exatamente, nisso? exatamente. Essa é a sua... Com É o certeza. seu entendimento? Com certeza. Muito obrigado. Quem mais? Vocês querem fazer pergunta? Sim, sim. Boa tarde. Senhor. Boa tarde. Vai. Tudo bom? O senhor hoje afirma algo que o senhor já negou anteriormente. Esse processo, essa denúncia, ela tem desdobramento, inclusive, que já foi julgado. Salvo engano, o senhor foi interrogado no processo. Eu quero saber o seguinte: nessa época, o senhor afirma que houve essa passagem de dinheiro ilícito pelo escritório, supostamente ilícito. A sua esposa, ela era titular do escritório, ela tinha um sócio majoritário como ela? Nessa época, o senhor está se referindo ao caso Maneque Neto. Da denúncia, que é o que se discute aqui hoje. Eu acredito que ela estava sozinha, com o Aragão como braço direito. O ex-marido dela, o Sérgio Coelho, já não fazia parte da sociedade. Então ela teve uma sociedade anteriormente com o Sérgio Coelho? Teve. Eu a conheci já como separada do Sérgio Coelho, mas mantendo a sociedade e durante todos os anos, somos casados há 19 anos, até 2013, quer dizer, de 2001, quando eu comecei a namorá-la, até 2013, não é? Sérgio Coelho fez parte da sociedade com ela. Vamos chamar então o Coelho e Anselmo. Quer dizer, mas, pera lá, antes de eu começar a namorá-la, esse escritório já existia há 7 ou 8 anos. Esse escritório, Coelho e Anselmo Advogados, prestava serviços jurídicos à empresa Maneque Neto? Prestava, com certeza prestava. Eu não sei os valores, quanto era por mês, se era por mês, prestava mesmo, efetivamente. Todos nós fomos surpreendidos com notícias da imprensa. O magistrado hoje mencionou isso ao senhor. Não se tem aqui o seu acordo de colaboração, nós estamos acreditando na imprensa, na sua palavra, na palavra do seu advogado. Certamente o próprio Supremo deve ter alguma informação, né? Nós não temos essa informação, não temos como avaliar aqui, nem nós. Perdão, por todo respeito que a imprensa merece, não estou botando no processo informações da imprensa. É uma alegação minha. A palavra do advogado é que eu estou aqui atribuindo fé. É claro, o que ouvimos por aí, ficamos lá fora. Aqui para o processo, eu estou confiando na palavra do advogado e do próprio acusado. Essa alegação foi exclusivamente minha. Tá? Eu ouvi na imprensa, eu vi aqui hoje o seu advogado, o senhor, que houve um acordo de colaboração com a Polícia Federal, não com o Ministério Público Federal. Nenhum de nós aqui tem condições de avaliar a extensão desse acordo. Ninguém viu um anexo do senhor, ninguém viu o que o senhor, na verdade, acordou com a Polícia Federal e que foi homologado, salvo engano, pelo que se sabe, pelo Supremo Tribunal Federal. Minha pergunta é a seguinte: esse tema não foi objeto de indagação da Polícia Federal? Perdão, Excelência, eu não posso... Perguntar ao advogado, existe um termo específico sobre esse assunto? A defesa não vai se manifestar sobre o conteúdo do acordo que está em sigilo, em hipótese alguma. Isso vai ser mencionado ou É uma respondido. resposta está dada. É uma resposta, mas até certo ponto causa uma certa estranheza. Assim, a nós, da defesa, eu não vou falar por todos, mas porque hoje foi esclarecido a ele tem que falar sobre todos os pontos. E se ele confessa um fato criminoso, causa espécie, esse fato não tenha sido perguntado pela Polícia Federal a ele. A pergunta é só essa. Meu doutor, ninguém está dizendo que não foi perguntado ou que ele se recusou a falar, enfim. Não, na verdade, o advogado está orientando, pelo que eu entendi, ele não o falar. advogado não vai, alega que está sob sigilo, acredito, então, por isso não vai se manifestar. Mas não está dizendo que não foi perguntado. Não, a minha pergunta é essa: foi perguntado ao senhor? Não, se o acordo está sob sigilo, aí realmente o advogado já respondeu. Tudo bem, eu vou fazer as Eu perguntas. não posso admitir essa pergunta. Claro, vou Realmente- fazer as perguntas, o senhor, como presidente de audiência, avalia a pertinência ou Sim, não dela. perfeito. Tá? O senhor só mencionou temas relativos a autoridades que têm foro especial? Excelência, eu não posso. Na verdade, eu posso
e devo até, de acordo com a situação, indeferir as perguntas. Né? E essa é a típica pergunta que eu não vou deferir. Mas, antes de o senhor responder, o advogado fique à vontade para se manifestar. Eu peço que o senhor aguarde a minha Desculpa, perdão. Essa pergunta também está indeferida por conta da resposta que o advogado já deu antes. Vou prosseguir. Fique à vontade, vamos continuar assim. Vamos lá. Quando é que foi homologado o acordo de colaboração do senhor? Bom, isso não é sigiloso, mas, enfim, formalmente, o advogado disse que foi homologado. É o que Excelência, pela ordem, eu só acho curioso porque o doutor mencionou que ia se ater aos fatos escritos na denúncia. Não, E não tem pergunta alguma sobre os... No momento eu falei que remeteu aos Mas fatos. deveria, né? Então, Vossa Excelência... Mas eu estou aproveitando, estamos aproveitando a oportunidade. mas Pela primeira vez que ele está sendo ouvido como colaborador. Sim, mas vamos encurtar aqui a situação. Eu também não concordo com a sua pergunta, mas está tudo gravado, está registrado. Certo? Bom, eu teria várias outras, mas... vai continuar assim? Para não ficar tomando todos esses nãos, então vou parar, por enquanto. Então, Quem sabe o doutor, outro processo de prossiga em relação a isso. Exatamente. No momento certo, essas coisas, os termos virão e a situação vai ser esclarecida. Ter muitos indeferimentos não é bom. O currículo, né? Encerrou? Alguma outra defesa? Quer perguntar? Não? Posso encerrar? O advogado quer perguntar? Não, sem pergunta. Pode encerrar.